E hoje o caso Deolane Bezerra. Como que os bets, essas casas de apostas, podem ser usadas para lavagem de dinheiro? Vamos falar um pouco agora hoje, Ronan, como advogado, como a parte mais jurídica da BBC News Brasil. É uma reportagem da Julia Brown, BBC News do Brasil em Londres, uma reportagem boa, muito forte e também cheia de informação para você ficar por dentro o que está realmente acontecendo com essas casas de apostas. Outra hoje também teve uma prisão do seu integrante, a Deolane de um lado e de outras pessoas, e acredito que outros bets estarão nesse meio, nesse rolo. Então vamos entender exatamente o que acontece, o que deixa de acontecer, o que está acontecendo. Vamos lá. A prisão da empresária e influenciadora digital, a Deolane Bezerra, também é advogada, né? Em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais na internet, chamou a atenção para como os bets, como são ditos, podem ser usadas para encobrir a origem de dinheiro ilegal. Eu acho que quando os bets surgiram, as casas de apostas, já era de saber que não era para coisa boa. No sentido de, é lógico que bets, essas casas de apostas, são feitas, cassinos, são feitos para lavagem de dinheiro. Como que isso é feito? Para um parênteses aqui. Eles colocam, recentemente, inclusive, foi visto que uma informação que são quase bilhões de reais que os brasileiros estão apostando. Isso é mentira. Existe muito dinheiro sendo apostado? Existe. Mas digamos que nem a metade disso é verdadeiro. Eles colocam nas suas planilhas mais dinheiro apostado. Eu apostei R$1, mas eles colocam que o Ronan apostou 10 nas planilhas lá para fazer impostos. E aí o que acontece? Eles lavam esse dinheiro. É assim mais ou menos isso que como funciona. Mas existem outras formas. Trazem dinheiro do tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, de todo tipo de coisa ruim que a gente pode imaginar. Voltando. Bezerra foi detida nesta quarta-feira, 5/9, em Recife, como parte da Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco e de outros 4 estados. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quadrilha-alvo movimentou cerca de 3 bilhões em 4 anos. Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão e outros 24 de busca e apreensão. Quer dizer, prisão para pessoa e busca e apreensão para bens, objetos. A polícia não detalhou a ligação de Deolane e a mãe dela, Solange Bezerra, que também foi presa com um suposto esquema criminoso. Sabe-se, porém, que estão entre os alvos da investigação algumas empresas envolvidas em jogos na internet. Uma delas é a plataforma de apostas online Esportes à Sorte, e também atua como patrocinadora de alguns times de futebol, como Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. Olha como é um absurdo. Eu mesmo, Ronaldo, acho um absurdo quando uma plataforma de apostas ela patrocina um time. Deixa quase que evidente que pode ser que tenha aí uma manipulação de resultado, como nós já vimos há um pouco tempo atrás, que teve jogador envolvido, teve tudo, simplesmente abafaram o caso. Após a operação, a Casa de Apostas Esportes à Sorte informou que ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e principalmente com o cumprimento de todos os seus deveres legais. Claro. A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e os motivos da ação policial, seguindo à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia. Diz a nota. Já a defesa da influenciadora Deolane Bezerra publicou uma nota nas redes sociais em que diz que a investigação é sigilosa e que a divulgação de detalhes específicos do processo não só desrespeita o direito à privacidade da investigada, como também pode configurar violação de segredo de justiça, sujeitando os responsáveis às devidas sanções legais. Ressaltamos que a doutora Deolane Bezerra tem plena confiança na justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos. Aqui diz a nota.
Segundo o portal JC, em seu depoimento, a polícia do Elaine confirmou que recebia dinheiro da casa de apostas Esportes da Sorte por meio de contratos de publicidade. No entanto, a influenciadora negou o envolvimento em crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Após a prisão, a empresária também reescreveu uma carta que foi publicada em suas redes sociais que afirma estar sofrendo uma grande injustiça. E diz ela que a família são vítimas de preconceito. Os cassinos, jogos de azar e jogos online são muito visados por criminosos desde sempre, diz Ila Martins Luz, sócio do escritório Martim Luz e Falcão Santos Advogados, associados e doutora em Direito Penal da USP. Segundo a advogada criminalista, isso acontece por se tratar de um ambiente que opera muitas vezes com baixa regulamentação, além de usar um formato em que a aleatoriedade e a sorte falam muito alto, tornando mais possível a utilização de expedientes de fraudulentos. Apostas e lavagem de dinheiro. Agora sim, o tema principal. A lavagem de dinheiro é o mecanismo por meio do qual se dá aparência lícita ao dinheiro ilícito. Na prática, acontece por meio da realização de transações para camuflar as pontes criminosas e, posteriormente, da incorporação do valor no sistema formal com aparência de licitude. Este processo costuma ser usado para esconder a origem de valores obtidos por meio de atividades criminosas, como tráfico de drogas, estelionato e corrupção. Quando se utiliza os bets para realizar a lavagem de dinheiro, os criminosos basicamente buscam justificar a origem de seus gastos ilícitos, fazendo-os passar por gastos ganhos a partir de apostas. O que se faz é basicamente simular que aquele dinheiro foi ganho no jogo, quando na verdade foi ganho em outro lugar, explica Pier Paolo Cruz Bottini, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Pier Paolo é simplesmente advogado do Arthur Lira. Ele deve saber muito bem mesmo o que significa lavagem de dinheiro. Mas ele defende de acordo com a ocasião. Esse rapaz é ligeiro. E com a legalização das bets, realizada em 2018, por meio da sanção de uma medida provisória pela então... Essas são as operações que envolvem mais complexidade, mas ainda podem acontecer, especialmente quando há jogos de azar envolvidos. Outro mecanismo utilizado, segundo Pier Paolo Cruz Bottini, envolve o próprio gestor da empresa Bet. Os criminosos podem criar um mecanismo de simulação em que eles fingem que apostam e fingem que ganham, diz. Todas essas estratégias, explicam os especialistas, são muito utilizadas em cassinos em países onde essas casas de apostas são permitidas. A regulamentação das apostas esportivas. O Ministério da Fazenda finaliza atualmente a regulamentação do mercado de apostas esportivas online, que apesar de ter legalizado em 2018, permanecia em uma espécie de vácuo legal, segundo os especialistas. A lei que estabeleceu os limites para os bets foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro deste ano e já está em vigor, mas as empresas têm anistia para adequar até 1º de janeiro de 2025. A legislação sobre os sites de apostas esportivas no Brasil, um mercado que vive um boom de crescimento no país desde 2018, quando as páginas foram liberadas para operar no país e logo passaram a patrocinar quase todos os times de futebol, masculinos e femininos. A regulamentação vai permitir que o governo passe a taxar as empresas e apostadores. Além disso, visa uma maior fiscalização sobre o setor para coibir a atuação dos sites ilegais e a manipulação de resultados, assim como estabelecer novas regras para a propaganda desses sites e ações de suporte para usuários contra vício em jogos. Diferentemente das apostas esportivas, os chamados jogos de azar permanecem ilegais no Brasil. No primeiro caso, o apostador é capaz de acompanhar o resultado para saber se ganhou ou perdeu, por exemplo, monitorando os eventos esportivos. Também é possível saber qual será o lucro obtido em caso de resultado favorável. Por isso, esse tipo de aposta é a chamada aposta de cota fixa. Já os jogos de azar, como por exemplo o que ficou popularmente conhecido como o jogo do tigrinho, depende de um algoritmo que é desconhecido pelos apostadores. Outra forma de jogo de azar bastante conhecida são as loterias. Essas são regulamentadas pelo artigo 1º, Decreto-Lei 204, de 1967, mas são considerados um monopólio do Estado brasileiro.
Ilana Martins Luz afirma que no Brasil, toda essa discussão ganhou novas proporções quando passou a envolver propagandas realizadas por influenciadores. No Brasil, os influenciadores estão sendo muito utilizados para divulgar esse tipo de plataforma de jogos, legais e ilegais. Diz alguns ilegais porque não são de cota fixa, outros porque se tratam de estelionato, ou seja, são jogos programados para que o apostador sempre perca dinheiro no final. Certificação dos meios de pagamento. Em uma audiência pública sobre as apostas esportivas realizadas na Comissão de Esportes, o CESP, no Senado, em outubro do ano passado, o advogado José Francisco Simino Mansur, então assessor do Ministério da Fazenda, também tratou da questão. O uso da lavagem de dinheiro é uma das externalidades negativas trazidas pelas apostas por cota fixa, e disse o especialista que hoje não faz mais parte do Ministério. Para tentar evitar tais operações, o Ministério da Fazenda tem investido na certificação dos meios de pagamento usados nas apostas online pelo Banco Central. Em abril deste ano, a Secretaria de Prêmios e Apostas da pasta publicou uma portaria com as regras gerais para as transações. Entre outras coisas, a norma determina que o apostador poderá transferir recursos para a realização de apostas por meio de Pix, TED, cartões de crédito, cartões pré-pagos, desde que os recursos sejam provenientes da sua própria conta cadastrada no brete. Não serão aceitos aportes financeiros por meio de dinheiro em espécie, boletos de pagamento, criptoativos ou qualquer outra forma alternativa de depósito que possa dificultar a identificação da origem desses recursos. A portaria também determina que os recursos dos apostadores não poderão ser utilizados para cobrir despesas operacionais de responsabilidade das bets ou ser dados em garantia de dívidas dos agentes operadores, minimizando assim o risco de má gestão dos recursos financeiros. A Secretaria ainda iniciará um processo de monitoramento das empresas de apostas a partir de 1º de janeiro de 2025, quando começa a funcionar o mercado regulado de abrangência nacional. Este trabalho incluirá, segundo o Ministério da Fazenda, inspeções por meio de um sistema de processamento de dados e também visitas em loco às empresas. Para evitar a prática de lavagem de dinheiro na Europa, por exemplo, apostadores que desejem sacar valores acima de 2.000 euros em fichas precisam se identificar completamente, explica Ana Carolina Carlo de Oliveira. O processo de identificação é semelhante ao que existe quando se abre uma conta bancária, diz a pesquisadora. Essa regra serve para tudo no continente de cassinos, apostas online e até e-games. Mas os especialistas afirmam que mesmo com todas essas medidas, a lavagem de dinheiro ainda pode acontecer. O que se faz é criar travas e mecanismos para dificultar, tornar mais caros e onerosos esse processo, afirma Pirabolo Cruz Bottini. Mas esse é um dos processos eternos, porque a criatividade humana para lavar dinheiro é infindável. As autoridades precisam estar sempre correndo atrás. Para Ilana Martins Luz, mesmo os bancos brasileiros que possuem os sistemas de compliance mais sofisticados e antigos não conseguem impedir totalmente que a lavagem de dinheiro aconteça. Por isso, é preciso que esse mercado seja regulamentado, diz. Só o tempo vai dizer se vamos ingressar em um modelo de segurança jurídica a nível nacional, opina Cruz Bottini. Mas eu tenho uma esperança de que isso acontecerá com o tempo. A operação deflagrada nesta quarta-feira começou com uma investigação de lavagem de capitais, iniciada em abril de 2023, a partir da apreensão de R$180 mil em espécie em 1º de dezembro de 2022. Foram movimentados de janeiro de 2019 a maio de 2023 mais de 3 bilhões de reais em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécies provenientes dos jogos ilegais. Conforme o inquérito, a organização criminosa usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para a lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o dinheiro era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados, com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronave, embarcações, joias, relógios de luxo, além de aquisição de centenas de imóveis. Os investigadores identificaram transações atípicas de pessoas físicas e jurídicas que indicam indícios de crimes financeiros sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo. Além disso, a maioria dos integrantes tem padrão de vida incompatível com a renda e os bens declarados.